Olha, em nenhuma parte da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, você vai ver nenhuma orientação a respeito de que você deve ungir qualquer bem material que você adquira para consagrá-lo a Deus. Como, por exemplo, a gente vê em muitas igrejas de hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, em que o crente ele leva a chave do carro, leva a chave da casa para receberem uma oração, receber uma unção com óleo do pastor. Então, há muitos crentes que fazem isso também. Pega um frasco de óleo, consagra aquele óleo e joga sobre o carro, joga sobre a casa, algum objeto que comprou, ou até uma roupa, para poder consagrar a Deus e com isso pedir prosperidade, bênção e até proteção divina sobre aquele bem material. Bom, a intenção é boa, mas ela não é bíblica. A palavra de Deus não nos orienta desta forma. Então, o que é que devemos fazer? Se nós simplesmente orarmos, tomarmos a atitude de orar e entregar o nosso lar, entregar o nosso carro, entregar os nossos bens materiais a Deus, isso já é suficiente em nome de Jesus. Se nós entregarmos tudo que nós temos a Deus e para o serviço de Deus. O nome de Jesus é mais do que suficiente para poder abençoar e para que a gente possa ter um uso debaixo da direção de Deus dos nossos bens materiais, seja carro, seja casa ou qualquer outro tipo de bem nessa terra. E sobre a questão da unção, que é o objetivo desse vídeo, é esclarecer, como eu falei anteriormente, que não tem coerência com as escrituras você ungir objetos. Não há base bíblica para isso. E qual é a base bíblica que alguns pastores dessas igrejas neopentecostais, ou algumas igrejas pentecostais que estão ou aderiram a esse tipo de prática, qual é o tipo de base bíblica? No caso, é uma interpretação errada de algumas passagens bíblicas. Uma delas que eu vou citar aqui é Êxodo capítulo 40, versículo 9 a 11. Existem outras passagens também, mas eu vou me limitar somente a essa. Então, em Êxodo capítulo 40, versículo de 9 a 11, o Senhor ordena que todos os utensílios do tabernáculo sejam ungidos e separados para o serviço cerimonial do templo. Então, ali era uma ordem específica de Deus somente para o uso dos objetos para o serviço do templo. Então, irmãos, o templo não existe mais, o tabernáculo não existe mais, os utensílios do templo perderam seu valor quando o Verbo encarnou, quando Cristo veio, quando ele morreu na cruz, ressuscitou, consumou a sua obra messiânica. Então, não existe mais sentido para o tabernáculo, a Arca da Aliança, menorá de 7 velas, pia de bronze do altar, altar de incenso. Nada disso mais tem valor nos tempos atuais e tem utilidade, porque tudo isso foram sombras de coisas passadas que anunciavam a Cristo e a sua obra. Então tudo já foi concretizado em Cristo, em a obra do Senhor Jesus, ela já foi consumada no Calvário e, portanto, a revelação já veio, que é a revelação plena de Jesus e do Evangelho. E Paulo fala lá em Colossenses que todas estas coisas, luas novas, sábados, festas judaicas, utensílios judaicos, cerimoniais judaicos, eram apenas sombras passadas de uma revelação plena, verdadeira e maior e eterna que se evidencia no Senhor Jesus. Então, o que era a unção de objetos? Era simbolicamente, ou seja, significava a unção do Espírito de Deus, o derramar do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que serviam a Deus. Então você vai ver passagens como Levítico capítulo 4, versículo 20, capítulo 6, Levítico 4, corrigindo aqui, versículo 5,
Levítico capítulo 6, versículo 20, 16, versículo 32, que fala sobre a unção dos sacerdotes. Você vai encontrar algumas passagens bíblicas nos livros de 1ª e 2ª Reis, no livro de 1 Samuel, aonde você vai encontrar a unção de Saul e a unção de Davi. Você vai ver o profeta Samuel ungindo com azeite a Saul e ungindo depois a Davi, reis de Israel. E outros reis são ungidos também no decorrer da história e das crônicas dos reis de Judá e dos reis de Israel. Então o azeite também era usado para isso, para ungir os sacerdotes e ungir os reis e os profetas também para o serviço de Deus, que simbolizava o derramar do Espírito Santo. Então você vai perceber na história bíblica que o óleo é óleo, apenas azeite, era apenas o símbolo, porque você vai ver que reis como Manassés, reis como Acabe e outros reis que não andaram na presença de Deus, que foram desobedientes ao Senhor, como Acais também, receberam a mesma unção, passaram pelo mesmo cerimonial de receber a unção para ser rei, não andaram conforme a vontade de Deus e conforme a palavra, conforme a lei do Senhor. Foram rebeldes e desobedientes e grandes pecadores diante da presença de Deus. E provocaram a ira de Deus. E foram tanto ungidos com azeite para o serviço, como reis justos, como Davi, como Josias, como rei Ezequias, Josafá e Asa também foram ungidos, que andaram na presença de Deus. Então o que é que fez a diferença realmente nos verdadeiros profetas e nos reis tementes a Deus? O que fez a diferença não foi o óleo material derramado, foi o óleo do Espírito Santo que desceu sobre a vida deles. Eles foram tomados pelo Espírito Santo porque abriram o coração para Deus e Deus os presenteou com a presença do seu Espírito e eles se tornaram grandes homens e foram prósperos no seu ministério. Então a diferença está no Espírito Santo, o verdadeiro azeite, o azeite de Deus, que é o Espírito do Senhor. Eu vou falar sobre isso também nesse vídeo. Então o óleo é apenas um óleo. Nada mais do que isso, é apenas usado de forma simbólica. Então nós não devemos pôr a nossa fé no objeto ou atribuir milagres e feitos prodigiosos a uma matéria. Porque matéria é matéria, o verdadeiro poder está no nome de Jesus, no poder de Deus através da ação do Espírito Santo. O que é que Jesus ensina? Que nós devemos pedir tudo ao Pai no nome dele, e assim o Pai nos atenderá. O que é que as Escrituras nos ensinam? Que em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas e se beber coisa mortífera, não lhe farás danos. Pisarão serpentes e escorpiões em todo o poder das trevas. Então, é o nome de Jesus que faz a diferença, é o poder do Espírito Santo que faz toda a diferença. Então, o óleo era usado também para quê? Ele era usado para questões medicinais. Você vai ver lá Isaías capítulo 1, versículo 6, Ezequiel 16, versículo 9, Lucas 10, 34. Você vai ver algumas passagens bíblicas, confira lá, essas que eu citei, que você há de ver que o óleo era usado também para auxiliar na cura do doente. Você vai ver lá Tiago, capítulo 5, versículo 14, isso é bem interessante, que gera uma certa polêmica. Tiago orienta, se você tiver um doente na igreja, a chamar os presbíteros, e ali o presbítero ungirá com óleo, o doente fará uma oração, e em nome de Jesus, Tiago não deixa de citar a oração e o nome de Jesus. Então ali o óleo é apenas simbólico, mas o diferencial ali na hora da oração que Tiago fala, no texto, se você analisar bem, é o nome de Jesus e a oração. Esse é o fator de total relevância para a cura do enfermo. Então você também não pode tornar isso uma regra geral, porque você vai ver Jesus orando pelos enfermos, os enfermos sendo curados no seu ministério sem uso de óleo, apenas repreendendo a enfermidade. Você vai ver o apóstolo Paulo, Pedro, João,
Você vai ver os apóstolos e os discípulos de Jesus em todo o livro de Atos. Ninguém está usando óleo para orar pelos enfermos. Eles apenas estão impondo a mão e repreendendo a enfermidade no nome de Jesus. Porém, você vai ver Tiago dando essa orientação. Então, você pode usar as duas formas. Se você ora com óleo, mas se você ora no nome de Jesus e ora com fé, o enfermo vai ser curado. Se você sente essa direção de Deus, Deus vai curar o enfermo. E se você impõe a mão e repreende no nome de Jesus, sem uso de óleo, o Senhor vai curar. O fator principal é a oração e a autoridade no nome do Senhor Jesus e a fé. É isso que fará a diferença. Então, você vai ver que a unção verdadeira, ela é a unção do Espírito Santo. Hoje em dia, no tempo da graça, nos tempos em que nós vivemos, após a morte de Cristo no Calvário, no período da igreja, a orientação e o que Deus tem feito desde Atos dos Apóstolos é derramar o seu Espírito sobre nós e derramar a unção. Como eu falei antes, a unção com óleo simbolizava o Espírito Santo. Assim como o cordeiro simbolizava Jesus, era morto e derramado o seu sangue no altar para sacrifício dos pecados, simbolizava Jesus. E não tem mais serventia porque Jesus já foi crucificado, que é o cordeiro santo, verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Assim o óleo também perde a sua relevância, porque o Espírito de Deus já foi derramado sobre nós lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito foi derramado sobre a igreja e veio como línguas repartidas como de fogo, e todos falaram várias línguas, e até os dias de hoje esse poder do Espírito Santo continua se manifestando na igreja. E você vai ver lá, Lucas capítulo 4, 18, Jesus vai dizer, porque o Espírito de Deus me ungiu para pregar boas novas. Você vai ver lá em Atos capítulo 10, versículo 38, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você vai ver lá Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo dizendo que quem ungiu a ele os apóstolos para o ministério foi Deus. Então, eu espero ter te esclarecido. Qualquer dúvida, faça o seu comentário abaixo desse vídeo. Se você discorda, você tem total liberdade para discordar e colocar o seu ponto de vista no comentário no meu vídeo. Vai enriquecer bastante o nosso debate. Esses são os meus argumentos e eu espero que você tenha aprendido. Qualquer outra dúvida, eu vou te responder também nos comentários do vídeo. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal para que você e ativar o sininho para você receber novas notificações e novos vídeos. E se você tiver uma sugestão, você pode passar para mim também. E aí eu estarei gravando novos vídeos para poder responder as suas dúvidas. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.